turma, tudo bem? Nós vamos aqui na aula de drenagem linfática. Nós vamos estudar hoje a drenagem, as imagens e os movimentos que estão relacionados à drenagem linfática dos membros superiores e inferiores. Eu dividi em duas aulas para o arquivo não ficar muito grande. E vamos lá. Lembrar que essas referências que eu utilizei na aula é do livro do Leduc. Eu estou mostrando para vocês a drenagem de Leduc. Na hora que terminar todos os segmentos, aí nós vamos evoluindo para outros autores, ok? Que é o que a professora Luana me orientou. Então, quando nós vamos drenar membro superior, os braços, nós temos os gânglios da pirâmide axilar, que é a região mais numerosa de gânglios linfáticos, que vai absorver a linfa da região do braço. A gente também tem a região retroclavicular ou supraclavicular, que vai receber também parte da linfa do braço, principalmente da região lateral, da região radial do braço. Para drenar o braço, a gente começa da região proximal, que é próximo mesmo à região axilar ou a região retroclavicular, vai depender de onde você quer começar o estímulo. Eu gosto sempre de começar da região retroclavicular, onde eu vou começar fazendo estímulos circulares com os dedos e vou afastando, tá? Aqui reabsorção. Ele vai fazer chamada, começando com a borda radial do dedo indicador, e depois a gente vai voltar aqui, tá? Então, eu começo por aqui. Lembrar que 4 a 5 movimentos vão ajudar a liberar os grandes coletores linfáticos. Então, a gente normalmente faz movimentos de chamada e reabsorção, de 5 a 7 movimentos, como a gente vai fazer a chamada 5 vezes e a reabsorção voltando 2, tá? Então, vamos só supor que essa região do ombro, então eu vou vir aqui, um movimento de chamada, deixa eu só melhorar, isso. Supor que deu 5, aí depois eu venho com um movimento de reabsorção, ok? Então, pode ser tanto aí na região do retroclavicular, quanto na região axilar, fazendo esse movimento aqui, ou esse movimento aqui. Lembrar que quando a gente começa com o indicador, eu não jogo a linfa para baixo, eu vou circulando os dedos e deixando o movimento chegar até na região do anelar. Depois, quando a gente tem uma parte do braço em que a gente tem um segmento maior, né, onde a gente consegue fazer com as duas mãos, nós podemos utilizar o movimento em bracelete, que seria um movimento com as duas mãos já unidas. Deixa eu só melhorar aqui. Aqui, com as duas mãos em bracelete. Esse movimento em bracelete, ele vai mobilizar a linfa ao longo dos coletores superficiais até os linfonodos humerais, que é o linfonodo dessa região aqui, né? A pressão é transversal em relação ao braço, ou seja, assim, né? É assim, transversal. Lembrar que normalmente a gente mostra em algum modelo, né? Eu só estou tentando fazer com que a teoria, quando eu mostro o movimento das minhas mãos, para que fique mais fácil para vocês visualizarem o que eu estou falando e acompanhar a aula melhor. Então, aqui
é a primeira região, depois da região retroclavicular, que a gente já estimula o ombro, agora a gente vai vir para a região axilar. Então, aqui, ó, nós temos a região infraclavicular, aqui, essa primeira região infraclavicular, onde eu vou fazer movimentos circulares com os dedos, com a ponta dos dedos, né? E já vou me aproximando do número 2 aqui, que é a região da pirâmide axilar, tá? E aí eu tenho que fazer também essa região em volta da mama e depois eu venho para a cava axilar propriamente dita. E aí eu vou fazer movimentos tanto de chamada quanto de reabsorção. Então aqui tem o desenho da região linfonodal, que vai drenar a parte proximal, anterior e medial do braço. Aqui eu tenho o segundo desenho, onde eu mostro aquela mesma região, mas eu também vou te mostrar que a região medial do braço, aqui quando a gente fecha e fica próximo ao tronco, eu vou direcionar a minha drenagem para os linfonodos axilares, assim como da região anteromedial, aqui na face do bíceps, ok? Então, aqui eu tenho essa região do braço, onde essa região aqui vai ser drenada, toda essa região aqui vai ser drenada da região axilar, pra cá, tá? Tanto essa quanto essa daqui. E aqui na segunda imagem, a gente já está mostrando o antebraço, onde aqui eu tenho na fossa cubital alguns gânglios que também vão receber essa linfa do antebraço, mas para mostrar que na face anterior e medial, nós vamos direcionar essa linfa para esses gânglios e medialmente, para que depois essa linfa seja coletada e vá em direção à cava ou pirâmide axilar. Lembrar que os movimentos eles são lentos e repetitivos e eu faço em torno de 10 movimentos de drenagem de gânglios antes de começar. Vou fazer 5 movimentos de chamada e voltando com 2 de reabsorção. Então, todo movimento que eu fizer, que você vai fazer primeiro a chamada, você vai fazer 5 movimentos e depois você vai voltar 2 vezes fazendo movimento de reabsorção. Isso daí é para você fazer a liberação dos coletores superficiais e depois fazer a reabsorção da região infiltrada. Essa terceira imagem, ela vai ilustrar a face radial ou lateral do braço, onde essa linfa aqui, ela vai ser, até coloquei aqui para vocês, a face externa do cotovelo e do antebraço vai em direção à face externa do braço. Então, você vai fazer essa pega aqui no seu cotovelo, deixa eu ver se aqui vai chegar, e vai fazer assim. Deixa eu achar. Aqui a região radial, e você vem com chamada, ó, você pode usar mais aqui a mão. E depois vem com a reabsorção. Eu encaixei, tá vendo aqui, ó? Eu encaixei minha região aqui, região tenar, no braço. Então aqui
você tem do polegar para a face lateral do braço. Essa linfa, quem vai drenar vai ser a região retro ou supra clavicular, tá? Se eu falei auricular alguma vez, me perdoe, é clavicular, tá? Como eu mostrei. Então, coloquei para vocês a drenagem de membro superior. No nível do punho, as manobras combinadas se limitam ao movimento com a ponta dos dedos e dos polegares ao longo dos coletores radiais e ulnares. Então, aqui eu fiz com a minha região tenar, mas você pode fazer apenas com a ponta dos dedos aqui. Isso. Aqui. Então, aqui, ó. Chamada reabsorção. A palma da mão é drenada por meio de círculo com os polegares até as articulações metacarpofalangianas. Então, a gente vai fazer, aqui vai ser difícil de eu mostrar, mas a gente vai fazer esse movimento aqui, aqui, ó. Então, eu vou fazer esse círculo com os polegares. Lembrar da cadência do movimento, né? Que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, em direção aos linfonodos. E aqui lembrar que não tem nenhum linfonodo que está indo para a ponta dos dedos, mas sim para a região da axila. Articulações metacarpofalangianas, tá, gente? Aqui. Você vai até aqui. Os dedos são drenados por meio de círculos combinados com as pontas dos dedos e do polegar ao longo das laterais. Vamos ver se eu consigo aqui para você. Aqui, ó. Então, aqui você vem. Aí, aqui de proximal, né, ó. 1, 2, sim, tá fácil. 1, 2, 3. E aqui nas laterais. Certo? A gente não drena aqui, ó, a parte anterior, só nas laterais de cada dedo. Aí tem o desenho da mão com a região que vocês vão drenar. Então, agora eu falei, vocês vão drenar com movimentos circulares do polegar, né? Círculos com o polegar, na região aqui tenar, hipotenar e no centro. Aqui vocês observam que tem setas indo e setas vindo, porque ele fala que é um movimento de chamada reabsorção. Mas aí, quando você tiver edema, quando você tiver uma área operada, por exemplo, a gente trabalha somente com um movimento de reabsorção, que é o que é da borda ulnar para frente, tá? E aí também ele falou que a gente vai até aqui, com um círculo com os polegares, e depois a gente vai fazer na face lateral dos dedos, certo? Porque a gente não tem linfáticos iniciais ou coletores aqui nessa região anterior das falanges. Então, para finalizar essa primeira parte, as manobras de drenagem de membro superior são executadas inicialmente na forma de demanda, que também é chamado de evacuação. Então, primeiro a gente vai fazer, aí eu coloquei para vocês, inicia para a borda radial no indicador. Então, aqui, ó, daqui para lá,
Esse é um movimento de demanda ou chamada, tá? E em seguir, sob forma de pressões, que seria a reabsorção, ou seja, da borda lunar para lá, até o indicador, certo? E aí, vai fazer tanto da raiz da axila aqui, até os dedos, aí depois a gente vai fazer a reabsorção dos dedos até a axila. Então, quando eu for, eu vou fazer assim, ó. Aqui, chamada, vamos supor só o braço. E volto a reabsorção. Ok? Tô indo. Chamada e reabsorção. Ok? Já volto com o membro inferior.